destaques do seu Jornal Dia, né? Quero mandar um abraço para o Francisco Henrique, ligado com a gente lá em Valença do Piauí. Então, Henrique, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado a você, aí a toda a família, né? Então vamos aos destaques do seu Jornal Dia. Líder em credibilidade há 73 anos, Natanael, fica à vontade. Magela, edição de hoje, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. A manchete, viu? Bairros da zona sudeste e leste são os mais afetados pelas chuvas em Teresina. As fortes chuvas que caíram nos últimos dias geraram transtornos em diversas regiões da capital, incluindo quedas de árvores, alagamentos e danos à infraestrutura urbana. Aí eu destaco, viu, Magela, inclusive essa foto que está aí na capa do Jornal Dia, que mostra os transtornos na última sexta-feira. Eu nunca tinha visto algo parecido, viu? Sou da região do Grande do Sul, eu conheço bem aquela região. Foram pelo menos 3 árvores de grande porte que caíram. Duas na avenida principal, Magela, uma inclusive em cima de um ônibus, e uma outra árvore na Avenida Joaquim Nelson, que caiu em cima de um estabelecimento, de uma clínica odontológica. Se a gente prestar, desculpa te atrapalhar, se a gente prestar bastante atenção, choveu, essa chuva foi na sexta, né? Sexta-feira. Então, choveu na quinta e na sexta. Eu peguei as duas chuvas, estava de moto, foram 2 banhos. Mas o que acontece? A de quinta-feira, cara, o pingo do Igor parece que estava te jogando, era pedra, né? Parecia que estava chovendo, era granizo, de tanta lapada que era o pingo da chuva, muito forte. Em compensação, o volume de água ele foi muito maior do que na de sexta-feira, foi muito grande, né? Alagou muitas ruas e tal e coisa, só que não teve o vento que teve da sexta-feira. Na sexta-feira foi menos água e muito mais vento. Acho que por isso que caíram tantas árvores, tantos telhados, tantas placas de sinalização, enfim, né? Outdoors também, muitos prejuízos nessa chuva de sexta-feira, viu, João Magalhães, Magela? Lá na região do Disseu, por exemplo, como eu relatei, situação lá de quase que calamidade, viu? Até no sábado à tarde ainda as equipes estavam trabalhando para tirar as árvores, né? E aí ficou alerta, viu, João? A respeito, inclusive, preciso que a prefeitura faça um levantamento da situação das árvores, né? Essas árvores principalmente que ficam em vias públicas. No caso dessas árvores lá no Disseu, ficam no canteiro central da avenida principal e também na avenida Joaquim Nelson. Saber a situação de fato dessas árvores, se há algum risco. Pelo que eu observei lá, andando nas proximidades, essas árvores que caíram já demonstravam alguns sinais, né? Inclusive estavam já com o tronco um pouco oco, né? Como a gente fala popularmente, bulbo, né? Então, sim, João, é preciso fazer esse levantamento para evitar que esses acidentes aconteçam, né? Graças a Deus foi apenas prejuízo material, mas uma queda de uma árvore dessa pode causar inclusive a morte de alguém. Sim, a gente está falando de árvores muitas vezes de 20 metros, 15 metros de altura. Não é só lá na avenida principal do Dirceu, em toda a cidade, obviamente, a gente tem esses exemplos de árvores. E aí é interessante porque ao tempo em que a cidade precisa, né, do verde, um tempo que o município precisa, obviamente, das árvores e de todos os benefícios que uma árvore traz, a sombra, questão térmica, os próprios alimentos, enfim, se for uma árvore frutífera, mas a prefeitura precisa também fazer esse levantamento, esse monitoramento para que as árvores não ofereçam riscos à população. A gente tem, nas últimas semanas, vários exemplos de chuvas, como bem citou o Magela, chuvas em que a ventania é maior do que a água, propriamente dito, né? Inclusive muitos raios, no sábado pelo menos, lá no Vale do Gavião, foram muitos raios que caíram lá. Enfim, é uma característica desse momento, inclusive. Mas a prefeitura precisa garantir esse monitoramento para minimizar os riscos de isso acontecer, né? Uma árvore como essa coloca, sim, a vida das pessoas em risco. Graças a Deus que na sexta-feira os prejuízos foram materiais, né? Foram veículos, foram clínicas, não tivemos registros, né, de nenhuma pessoa ferida. Mas, obviamente, que cabe ao município ter essa atenção e fazer novamente o trabalho de prevenção. Assim como precisa fazer no asfalto, identificando logo ali aqueles pontos mais críticos,
que também essa prevenção siga no que diz respeito às árvores que oferecem algum risco de queda, né? Uma árvore como essa, por mais que os ventos, né, tenham sido fortes realmente, uma árvore como essa, para ela cair, já vinha dando sinais há algum tempo, né? Ela não foi, obviamente, ela não estava 100% e caiu com o vento do momento. Certamente ela já vinha dando sinais e as equipes do município precisam estar atentos, monitorando, para fazer a retirada dessas árvores que já oferecem algum risco e, se em caso de alguma chuva, de alguma ventania muito forte, acabe prejudicando e colocando em risco a vida das pessoas, claro, além dos riscos de prejuízo material. E ontem o prefeito Silvio Mendes, com a equipe, né, de secretários, realizou uma visita técnica com o objetivo de mapear os pontos mais críticos, né, durante esse período chuvoso. Só para finalizar os destaques, uma entrevista hoje no Jornal o Dia com o piauiense Marcelo Terto, membro do Conselho Nacional de Justiça, viu? João Magalhães conversou com ele, é um piauiense de destaque no mundo jurídico e que foi reconduzido, não é isso, João, ao Conselho Nacional de Justiça? Isso, na última semana ele foi reconduzido para mais 2 anos no Conselho Nacional de Justiça. Ele entrou ali representando a advocacia, Natão, Conselho Federal da OAB. E a gente conversou com ele na última semana, discutimos várias questões relacionadas ao trabalho do CNJ, relacionadas à questão da magistratura, questão do judiciário como um todo. Ele, inclusive, respondeu a todas as perguntas, não desviou o foco de nenhuma delas. Reportagem completa está na página 3 do seu jornal O Dia. Ele que, de fato, como você disse, é piauiense, estudou no Piauí, mas construiu carreira no estado de Goiás, onde é advogado, procurador do estado, e ingressou na OAB pelo estado de Goiás, sendo hoje conselheiro do integrante, né, do Conselho Nacional de Justiça. Reportagem bem aprofundada para a gente entender um pouco mais sobre o judiciário brasileiro, questões de morosidade, questões relacionadas aos salários, né, ou super salários de magistrados. Na última semana a gente viu alguns casos que chamaram bastante atenção na imprensa nacional. E, claro, a questão de estrutura, tecnologia, enfim, todos esses temas foram tratados na entrevista com o conselheiro do CNJ, Marcelo Terto. Está na página 3 do seu Jornal o Dia e daqui a pouco também no portaldia.com.